Fala, meus queridos, professor João Branco aqui, mais uma aula. Agora eu vou começar a falar com vocês sobre cortes, tá? A prática do corte em cima de uma peça mecânica. Galera, olha só, eu trouxe aqui na tela para vocês uma válvula gaveta, para vocês darem uma olhada, e uma representação dela em desenho técnico, na própria válvula e a representação. Olha só, perceba a quantidade de linha tracejada que ela apresenta, tá? E principalmente, veja a dificuldade que fica da gente fazer a leitura e a interpretação dessa válvula na sua forma de desenho técnico, né? E isso é um problema. Para resolver esse problema, a gente faz da utilização da prática do corte em projetos mecânicos. Mas o corte ele não é a exclusividade da mecânica, ele é usado em outros segmentos, por exemplo, a biologia. Olha os detalhes desse tronco agora que aparece na tela para vocês. Com o corte eu consigo ver os detalhes dele, esse peixe, eu consigo ver as partes internas do peixe. E isso não só na biologia, na mecânica, né? Como eu já mostrei para vocês, o registro, como vocês podem observar, assim eu consigo ver os detalhes internos. Essa peça também eu consigo ver os detalhes internos. Como vocês muito bem viram, o corte não é só aplicado a projetos mecânicos, é aplicado a diversos segmentos aí, desde as ciências, né, até aí a parte da mecânica. Para a aula de hoje, no geral, eu separei alguns tópicos aí para poder abordar com vocês. Por exemplo, cortes, propriamente dito, o que é o corte, suas definições, etc. O corte total é uma peça, a prática do corte total. Achuras, o que é achura, como funciona uma achura. Projetos reais com indicações de cortes, no geral, eu vou apresentar alguns projetos para vocês e eu vou indicar também algumas atividades práticas. Galera, o que significa basicamente cortar uma peça? Quando eu falo cortar uma peça, a prática do corte, o grande objetivo é a gente mostrar algumas informações internas dentro de uma peça, informações que, pela vista natural, a gente não conseguiria ver, tá bem? Então a gente faz da prática do corte para poder enxergar algumas informações internas. E pode pintar aquela dúvida, professor, pelo amor de Deus, não vai confundir o camarada na hora dele fabricar uma peça, se ele tem que fabricar ela cortada, se ele tem que fabricar ela inteira. Não, uma pessoa que está lendo o desenho técnico, ela sabe que a fabricação da peça, ela existe, ela vai acontecer, e o corte ela é executado naquela peça que vai ser fabricada justamente para poder mostrar um detalhamento, uma informação interna. Só para vocês terem uma ideia, basicamente o corte ele facilita o estudo da estrutura interna de um componente, né? Igual eu estou pegando essa pecinha aqui, se a gente olhar ela de forma rápida, ela tem uma parte circular aqui. Essa parte circular aqui, uma pessoa que olhar essa peça de forma rápida, né, ela vai imaginar que é um furo atravessando a peça de ponta a ponta, tá? E esse, por exemplo, mesmo que eu colocasse essas linhas tracejadas representando esses vãos aqui, não ficaria tão claro de eu entender esse projeto, tá? Então, eu imagino um plano de corte sendo executado nessa peça e após esse plano de corte, a peça cortada sendo representada dessa maneira aqui. E agora eu consigo ver esses vãos com total detalhamento. Mais um exemplo aqui de que o corte ele funciona e funciona muito bem. Dá uma olhadinha nessa peça aqui sendo representada, ela está sendo representada duas vezes. Na primeira vez, eu imagino ela de vista frontal, superior e lateral esquerda, e aqui está o isométrico dela. Perceba quanta linha tracejada. O projeto fica impossível de ler, professor? Não. Mas ele fica poluído, fica carregado de informações. Agora a gente faz da aplicação do corte. Dá uma olhadinha nessa peça agora como um todo, como é que ela fica visualmente mais agradável, como é que ela fica mais fácil de entender, né? Aqui eu estou com a vista frontal representada em corte. Aqui é a vista superior, onde está o plano de corte, eu vou falar melhor disso ainda. E aqui é a vista lateral esquerda, que eu também poderia aplicar um corte para poder representar com muita tranquilidade a vista lateral esquerda. Então assim, o corte ele veio para facilitar a nossa leitura e interpretação. Pessoal, vale ressaltar que existe uma quantidade significativa de tipos de cortes, como realizar esses cortes, tá? E é isso aí que eu pretendo abordar com vocês a partir de agora. Obviamente que eu vou começar com as peças mais simples, mais tranquilas de serem entendidas, depois a gente vai evoluir um pouquinho e vai pegar as peças mais complexas, projetos mais complexos. É assim que funciona a evolução. Então assim, para a gente dar seguimento, para dar continuidade aos nossos estudos, eu vou tratar com vocês primeiramente aqui o corte total. Senhores, o corte total numa peça, eu vou tomar esse modelo aqui como exemplo, e tem um observador parado na frente dele. Esse furo é um furo retangular. A impressão que dá é que ele atravessa a peça como um todo, né? Mas agora eu imagino um corte nessa peça aqui, um corte que pegou ela de ponta a ponta, um corte que pegou ela no seu comprimento total, né? A gente pode até dar o nome desse plano de corte, o camarada ele imaginou aqui, planejou um corte aqui, longitudinal, vertical. Longitudinal porque ela pega de ponta a ponta e vertical porque foi no sentido vertical. O observador vendo a peça cortada agora, ele consegue visualizar com plenitude esse furo que ora ele imaginou sendo um furo que atravessa a peça, agora ele consegue visualizar até onde termina esse furo, né? Então ele consegue com
Então ele consegue com bastante facilidade observar esse detalhamento aqui. Pode pintar aquela dúvida agora, professor, a prática do corte, dentro das peças que a gente viu até agora, eu não vejo necessidade, professor. Ela é realmente útil? Ela é muito útil. E eu vou mostrar para vocês o porquê. Para facilitar o entendimento, eu vou tomar essa pecinha como exemplo e percebam que ela tem um furo circular, tanto do lado esquerdo, tanto quanto do lado direito dela, e um furo retangular, se a gente olhar ela de vista de cima. Se eu olhar essa peça agora de vista frontal, eu não consigo enxergar nenhuma dessas informações. E como é que eu resolvo isso? Eu imagino o plano de corte que eu já tenho apresentado para vocês, cortando essa peça em sua totalidade. Esse plano de corte vai separar, e agora eu imagino eu descartando essa parte da frente da peça, tá? Ele separa essas duas peças, eu consigo agora observar com total plenitude os furos circulares e o furo retangular. A parte da frente eu já imagino ela descartada, e o que me sobra agora é a perspectiva isométrica seccionada, e essas linhas projetantes que saem dela vão até o anteparo, até o plano vertical, onde eu represento o que seria a minha vista frontal, e com total plenitude eu consigo mostrar os furos circulares e consigo mostrar o furo retangular na parte inferior da peça. Agora, se eu continuasse nessa animação que eu mostrei para vocês, a representação da vista frontal daquela peça seria isso aqui. Percebam que algumas informações entraram agora. Achuramento. Pessoal, mas o que é achuramento? Calma que na aula de hoje eu vou explicar para vocês o que é achuramento. Agora eu vejo os furos circulares em total plenitude, e o furo retangular eu também vejo com muita clareza. Obviamente que só a vista frontal não seria o suficiente, eu precisaria da vista superior para poder ver o formato dessas partes, né? Aí eu conseguiria já começar a imaginar o modelo já dentro do que se espera de leitura e interpretação de desenho técnico. Uma outra observação importante aqui, pessoal, é o seguinte: a achura, ela ocorre, antes de eu começar a falar propriamente da achura, ela ocorre nas partes que foram de fato atingidas pelo plano de corte. Então, se eu imaginei uma lâmina, se eu imaginei um laser, se eu imaginei um anteparo cortando essa peça, aonde o anteparo tocar, vai receber esse achuramento. Claro que existe um regramento, existe algumas exceções que eu vou trazer para vocês já nas próximas aulas, tá bem? Mas por agora, nesse primeiro momento, nesse primeiro combate que nós estamos fazendo aqui, aonde o plano de corte bater, a peça ela vai ficar achurada. Agora, voltando naquele exemplo que eu conversei com vocês, veja bem, a peça agora ela está representada sem corte, aquela mesma pecinha que eu mostrei para vocês, né? Agora eu vou mostrar ela sendo representada em corte, para vocês verem a diferença de representação, como facilita as coisas pra gente. Agora seria aquela peça representada em corte. Aqui eu tenho um furo, tá? E aqui eu tenho o escariamento do furo, e aqui eu tenho o limite da parte, que é o sobressalto da peça aqui, ó, o isométrico, esse sobressalto que eu tô falando. Então, quando eu vejo a peça em corte, eu consigo com muita clareza ver o sobressalto, ver a parte escariada e ver o furo que atravessa a peça aqui. As partes que foram atingidas pelo plano imaginário de corte, elas são representadas de forma achurada, né? E aqui, como é o corte AB, ó, corte AB, né? Aqui, como é o corte AB, o nome do corte fica representado aqui embaixo. Essa parte aqui, ó, ela não foi acertada pelo corte. Nem aqui ela foi acertada pelo corte. Então, eu represento elas aqui, ó, sem o achuramento. Agora, eu também imaginei um corte CD na vista lateral esquerda. E esse corte também foi representado aonde o corte bateu, onde a lâmina bateu, olha, ela vai ter o achuramento. Aqui é um furo que ela não bateu, ela vai passar liso aqui, não tem achura. Aí aqui ela bateu de novo a lâmina, ela teve um desvio aqui, ela veio para esse centro. Então onde ela teve o desvio, foi para o centro aqui, ela vai ser achurada de forma natural. Aqui no centro, como é um furo passante, a lâmina vai passar liso de novo, novamente, passou liso. Aqui achura de novo, aqui ela vai ter os desvios dela, aqui ela vai ter os desvios, chega no último furo, chegou no último furo aqui, e mais um pouquinho de achuramento, que é onde a lâmina bateu de novo, o achuramento ocorreu aqui, ó. Então, ó, se a gente olhar o isométrico, aonde a lâmina bate, vai ser, aqui é o desvio que eu falei para vocês, olha, vai ser achurado. Professor, esse monte de desvio do corte, professor, a gente pode cometer esses desvios? Pode. Eu não vou explicar nessa aula, é verdade, eu vou explicar na próxima aula. Nas próximas aulas eu vou explicar sobre isso, mas por agora vamos imaginar apenas um corte total na peça. É isso que eu quero que vocês mentalizem aí que existe por agora, porque a gente vai fazer uma escalada para poder entender esse conteúdo. Nomenclatura do corte agora. A ABNT, ela orienta que a gente, quando você execute um corte, por exemplo, esse corte que é um corte total,
você coloque um plano de corte. Se você imaginou a execução do corte na vista frontal, em algum lugar você planejou esse corte. A ABNT indica que você coloque no teu projeto o plano de corte. Nesse caso aqui, o planejamento de corte, ele ocorreu na vista superior. Olha só, aqui é o planejamento de corte, o plano de corte está aqui, e aqui é a representação do corte. A ABNT também orienta que a gente atribui a letra, e no caso aqui eu atribuí duas letras repetidas, a letra AA, e essa seta ela existe para apontar para onde o corte vai ser representado, e nesse caso, o corte vai ser representado aqui na vista frontal. Foi isso que ela mostrou aqui pra gente. Professor, uma coisa muito importante. Cadê a vista frontal, professor, desse projeto? Galera, é o seguinte, a ABNT também diz o que? Quando você executa um corte e ele é o suficiente para te mostrar todas as informações que você precisa internas de uma peça e os complementos dessa informação vêm nas outras vistas, é verdade? O corte ele pode substituir uma vista do teu projeto. No nosso caso, a representação em corte substituiu a vista frontal. Então assim, o isométrico ele está em corte para facilitar. Vamos fazer uma leitura rápida disso aqui agora. Nesse caso aqui, o plano de corte ele foi representado na vista frontal. A vista superior e a vista lateral esquerda, elas não são representadas em cortes, pois a pessoa que observou e a pessoa que projetou não imaginou essas vistas aqui sendo cortadas. A vista em corte, o observador imaginou ela sendo a vista frontal, então a vista frontal ela foi representada em cortes. Agora, para finalizar esse entendimento, vamos caracterizar o corte. O tipo de corte que foi aplicado nessa peça é um corte total. Por quê? Cortou a peça em sua totalidade. O nome do corte é corte AA. O nome do plano imaginário de corte que corta a peça é o plano de corte longitudinal, porque pega ela em todo o seu comprimento, vertical, porque ele ficou em pé. O anteparo que imaginou o corte dessa peça foi um plano vertical. Professor, existem outros posicionamentos, horizontal, diagonal, oblíquo existe, mas são cenas aí para os próximos capítulos, tá? E agora mesmo eu vou falar para vocês também do plano horizontal, dá uma seguradinha aí rapidinho, e o plano transversal também. Continuando aqui, a vista que apresenta o plano de corte foi a vista superior, porque o plano de corte, o planejamento, está na vista superior. E a vista que foi representada em corte é a vista frontal. Agora, com muita tranquilidade, eu caracterizei todo esse corte para vocês. Uma outra coisa importante também, a linha que a gente utiliza para indicar um plano de corte é a linha traço-ponto, essa linha a gente já vem conversando sobre ela, só que para indicar plano de corte eu vou enegrecer os traços da extremidade do plano de corte, eles são enegrecidos, tá bem? E daqui os traços ficam com linha fina novamente, mas os da ponta eles são enegrecidos. Já a posição da seta, eu coloquei algumas coisas aqui para relembrar, porque são importantes, ela vai ficar apontando aonde o corte vai ser executado. E a gente vai fazer o corte, a gente vai escolher a melhor vista que vai mostrar os elementos internos da peça. Onde o elemento for melhor representado, a gente vai fazer o corte ali para poder representar esse elemento de forma plena, de forma totalitária, para poder facilitar o entendimento, a leitura e a interpretação do projeto pelo observador. Nesse caso aqui, o corte ele foi representado na vista frontal e o plano ficou na vista superior. Nesse outro exemplo aqui, que é a mesma peça inclusive, o projetista resolveu botar o plano de corte na vista lateral esquerda. Professor, eu posso escolher a vista que eu vou botar o plano de corte? Com certeza. Se você botar o corte na vista frontal, o corte vai ser executado ou na superior ou na lateral esquerda. Então você vai escolher qual é a vista que você vai colocar o plano de corte. Esse outro exemplo aqui, gente, eu tenho um olhar aqui, tá bom? Eu sei que essa parte é circular, por quê? Eu imaginei aqui um corte CC, ó, o nome do corte aqui é o corte CC, o plano de corte ficou na vista frontal, caracterizando ele aqui para vocês. Quando eu cortei essa peça, eu cortei e já imaginei ela tombando para a vista lateral esquerda. Nisso que ela tombou para a vista lateral esquerda, eu consigo enxergar essa parte da peça aqui. Eu consigo enxergar ela agora como se eu estivesse olhando, ó. Imagina que eu parei aqui dentro e estou olhando ela aqui, ó. Eu enxergo essa parte aqui agora, essa parte arredondada, e aqui, ó, é onde o corte está batendo. Aonde o corte está batendo fica achurado. Aqui eu sei que eu tenho um furo e eu sei que ele é passante porque eu estou vendo isso na lateral esquerda. E eu sei que isso aqui, na verdade, é um escariamento, olha. Um furo escariado, né? O corte total na vista superior. Galera, agora a mesma pecinha eu vou tomar ela como exemplo e eu vou aplicar um plano de corte na vista superior. E como é que funciona isso, professor? Acompanhe comigo na animação. Esse corte ele vai dividir a peça em duas partes, né? Um plano de corte vai atravessar ele. Esses dois furos, agora eles ficam visíveis. A gente imagina que a parte de cima é removida e perceba agora como é que ele é representado num plano aí de projeção horizontal.
Pois bem, quando eu faço o plano de corte na vista superior, aonde o plano longitudinal horizontal cortou a peça, eu imagino ela sendo retirada, o que me sobra é isso aqui, e quando eu olho de vista superior, já representa a peça cortada, né? Aonde o plano bateu fica achurado, eu consigo mostrar os furos aqui do lado esquerdo e do lado direito com muita tranquilidade, e ainda consigo com muita tranquilidade também, sem a necessidade de corte, mostrar como é que é esse furo quadrado aqui na parte superior da peça. Plano de corte agora ficou na vista frontal, como eu falei para vocês, ele pode variar de posição, e a vista lateral esquerda sem corte. Posso fazer com corte, posso fazer sem corte. Caracterizando esse corte agora, o tipo de corte executado de novo foi o corte total. A nomenclatura do corte, o nome do corte é corte AA, como vocês podem observar aqui. O plano imaginário de corte que cortou a peça foi o plano de corte longitudinal, agora no caso horizontal. A vista que apresenta o plano de corte é a vista frontal e a vista que foi representada em corte é a vista superior. Senhores, e por último aqui desses tipos de corte, eu tenho um corte total também na vista lateral esquerda. O plano de corte que faz o corte total na vista lateral esquerda é o plano de corte transversal. Ele corta a peça transversalmente. Nesse caso, o isométrico da peça está aqui, ele foi cortado, o que me sobra é isso aqui. Olha a representação das vistas agora. Vista frontal ela não fica com tanta clareza, mas na superior eu já consigo observar que isso aqui é um furo quadrado. Aqui eu coloquei um plano de corte na vista superior, que poderia ter sido na frontal também. A vista lateral esquerda, como foi um corte transversal, ele ocorreu aqui, ó, na parte lateral esquerda. Tá? Então, essa partezinha e essa parte apenas vão ficar em achura. Senhores, caracterizando esse corte agora, eu tenho o corte executado. O tipo de corte que foi aplicado de novo é o corte total. O nome do corte é o corte AA. O plano de corte ficou na vista superior. O nome do plano imaginário que cortou essa peça foi um plano de corte transversal. A vista que apresenta o plano de corte foi a vista superior e a vista que apresenta o corte aí foi a vista lateral esquerda. Agora, senhores, chegou o momento importante da gente tratar as achuras. Nada de falar rachura, hein? Aluno meu não fala rachura, fala achura. Senhores, as achuras aqui são traços oblíquos feitos com uma espessura de linha fina, tá? Elas são equidistantes, a uma mesma distância uma das outras. Normalmente elas são preferidas, traçadas a 45 graus, mas isso pode variar, eu vou mostrar isso para vocês. Vale ressaltar que a ABNT, ela criou alguns tipos de achura. Mas primeiramente eu vou falar o seguinte para vocês. Professor, pelo amor de Deus, quando eu uso achura no meu desenho técnico, professor, você imaginou um corte na sua peça para você indicar para a pessoa que está lendo o teu projeto, que está lendo o teu desenho, para você indicar que aquele desenho está em corte, você vai colocar esses traços aí em diagonal, que são as achuras. Você tem que colocar isso aí quando você efetua um corte na peça. E quando você efetua esse corte, você vai fazer da utilização da achura. A ABNT, ela estipulou vários tipos de achura, tá? Achura para ferro... Olha, observa essas duas, por favor, que são as que nós mais vamos utilizar aqui no nosso curso, mas no geral, observem bem. Para mecânica, as achuras de ferro fundido, as achuras para aço carbono. Perceba que o ferro fundido são traços, né? São traços únicos. O aço carbono são traços duplos, né? Vão percebendo essa diferença. Olha, para bronze, latão e cobre. Olha só, quando eu vou imaginar uma madeira em corte, né? Para quem trabalha aí com marcenaria, com corte de madeira em projetos e etc., vai usar esse tipo de achura, tá? Olha a achura aqui também, por exemplo, para alumínio, como é que funciona a achura para alumínio. São todos materiais aí que a mecânica trabalha necessariamente fazendo os cortes, né? Basicamente em projetos mecânicos, 90% dos projetos são de aço carbono, quando não, são de ferro fundidos. E no geral, a gente trabalha com aço carbono, ferro fundido, alumínio, cobre, latão e bronze aí, que são as derivações do cobre. A ABNT, ela guardou algumas observações pra gente. Primeiramente, que quando a gente for fazer uma achura, você tem que garantir entre 1,5 e 2 milímetros de afastamento entre uma linha e outra. Obviamente que eu não vou ficar cobrando ali que vocês pegam a reguinha e ficam medindo 1,5 no meio. Não, pelo amor de Deus, a gente vai fazer um traço e vai fazendo os outros padrões, né, de forma aí arrumadinha, porque isso não mede conhecimento de fato. Outra observação importante também, o ângulo da achura, de preferência 45 graus, mas em algumas situações que eu vou explicar para vocês agora, talvez tenha que variar o ângulo dessa achura, então a ABNT orienta que seja feita em 30, em 60, em 75 e, por último, em 15 graus. Mais uma coisa importante, o traçado da achura deve ser a última operação realizada num desenho
mesmo utilizando as ferramentas de computação gráfica, como SolidWorks, Inventor, AutoCAD, etc. Senhores, agora só, muito importante, tá? Essa é um conteúdo que eu preciso trazer para vocês ficarem atentos. Algumas condições. Pode e não pode com a Ashura. Gostaria que vocês observassem com muita atenção o que eu vou falar agora. As Ashuras, elas são colocadas nessa posição aqui, mas elas podem ficar invertidas. E quando isso vai acontecer, professor? Em função da peça. Perceba que essa peça aqui, por exemplo, ela tem um cortezinho aqui, ela tem um chanfro, né? E ela tem esse ângulo de inclinação. Então eu não posso colocar minha Ashura alinhada com esse ângulo. Eu vou ter que botar pelo menos oposta a esse ângulo, tá? Se as Ashuras, por exemplo, essa peça aqui, ó, essa é a forma correta. Nesse caso aqui, ó, eu tenho esse ângulo desse lado e esse ângulo desse. Uma Ashura pode ser confundida com esse ângulo. Então o correto é você não usar mais 45 graus, usar um 30 graus aqui, um 60 graus, por exemplo, para manter ela numa inclinação diferente. Tudo para evitar as confusões no projeto. Isso aqui, por exemplo, ó, tá errado, isso não pode acontecer. Um outro exemplo também, olha, quando você está trabalhando com representação de conjuntos mecânicos no geral, cada componente vai ter a sua própria Ashura em posições invertidas para ficar bem claro para o leitor que trata-se de itens diferentes dentro do seu projeto. Tá? Uma outra informação importante também, a sua linha de indicação de raio, linha de chamada, ela tem que ficar invertida com o ashuramento que está acontecendo. Se a linha de indicação de raio, linha de chamada, ficar para dentro da peça, ela tem que ficar cortando a Ashura. Tá? Outra coisa também, essas linhas de Ashura nunca vão interceptar a cota, elas vão ficar dessa maneira. Tá bem? Olha, por exemplo, se a peça também for muito comprida, eu posso fazer da utilização do ashuramento interrompido quando a peça é muito comprida. A pessoa que está lendo esse desenho sabe que a Ashura vai de ponta a ponta, mas como a peça é muito comprida, o projetista optou por deixar dessa maneira, olha. Igual desse lado aqui. Isso aqui tá errado, não pode ficar alinhado da forma que eu falei, tem que ficar dessa maneira aqui, né, igual eu já me antecipei. Isso aqui tá errado, olha, uma linha para indicar raio não pode ficar alinhada com a Ashura, ela tem que ficar dessa maneira. Então, esses são os critérios de posicionamento da Ashura. Você vai posicionar a sua Ashura de acordo com o teu projeto. Uma outra coisa muito importante também, peças que são de espessura muito finas, a gente pode aplicar a Ashura sólida, ou seja, enegrecer a peça como um todo, não colocar nenhuma linha ashurada e botar ela com uma linha mais grossa. Só que quando você faz isso, você precisa mostrar para a pessoa que está realizando a leitura e a interpretação desse desenho técnico que são peças diferentes. Para isso, a gente faz da utilização da linha de luz. Professor, pelo amor de Deus, o que é uma linha de luz? Acompanha comigo. A linha de luz é um espaço que você deixa entre um item ao outro item de 1 milímetro, tá? Aplicados, uma espessura fina, para poder separar as peças de modo a mostrar para a pessoa que está realizando a leitura e a interpretação que são peças diferentes, são peças distintas. Aí aqui eu trouxe um projeto que eu mostrei na aula anterior para vocês, para mostrar, olha, a aplicação. Eu não vou falar que a Ashura é essa aqui não, agora vocês vão ter que falar para mim que material é esse, tá bom? Se vocês tiverem dúvida, vou falar para vocês voltarem uns 5 minutinhos aí no vídeo e dar uma olhadinha para poder reforçar isso na mente de vocês. Então aqui a gente tem a aplicação da Ashura que eu mostrei para vocês, ó. Então eu já sei agora que essa peça está em corte, essa peça é o próprio olhar que está sendo montado, já sei que ele está em corte, uma aplicação básica aqui já do que foi mostrado nessa aula, tanto o corte, tanto quanto a Ashura, tá? Professor, tem alguma coisa errada nesse projeto? Professor, eu sei que vocês já observaram e falo para vocês, se vocês perceberam, parabéns, vocês já estão bem treinados, mas sim, tem uma posição, tem uma coisa errada nesse projeto, uma seta, uma linha de chamada, ela não pode ficar alinhada com a Ashura, tá bom? Vou apresentar para vocês agora algumas pecinhas em corte com a Ashura. A primeira peça que eu vou apresentar é esse olhar. Vamos lá. Primeiramente, linha traço, ponto traço, com as pontas enegrecidas, igual eu mostrei para vocês, tá? Apontando para cá, onde o corte foi representado. Isso é um espaçador, é utilizado em N situações, é utilizado na montagem de rolamento em redutores, por exemplo, para você garantir o afastamento do rolamento e a instalação dele na posição correta na caixa de mancal do redutor e por aí vai, né? Indicação de estado de acabamento de superfície, vamos estudar sobre isso ainda. Tolerância com seus afastamentos, tá? Diâmetro interno, diâmetro externo. Primeiro desenho aqui, mostrado pra gente, indicação de aço carbono. Essa segunda pecinha é uma pecinha muito semelhante também. O projetista, professor, deu uma vacilada, ele apontou o corte sendo representado para cá e o corte ficou do lado de cá.
é verdade, tá? Outra vaciladinha que ele deu aqui também foi que... Tô trazendo projetos, gente, de dentro da indústria, tá? Então nós estamos fazendo um estudo de caso em cima desse projeto. Outra vaciladinha que ele deu também foi colocar o enegrecimento, a linha toda enegrecida, só os extremos dela que é enegrecido. É só selecionar a linha correta lá nos programas computacionais. Tá bem? Aqui é uma indicação de solda, olha, porque é um espaçador de novo, só que é um espaçador que é soldado, né? Uma peça de aço carbono com os seus afastamentos superiores e inferiores. Professor, pelo amor de Deus, eu não sei o que é afastamento. Calma, vocês estão comigo, nós vamos chegar no módulo que nós vamos falar sobre ajuste e tolerância dimensional de peças. Tá bem? Então, aqui eu tenho a indicação de afastamento, estado de acabamento de superfície, o material que é utilizado, mais uma vez, aço carbono, o nome do corte, corte AA, tá? E aqui na lista de materiais eu consigo ver que é um aço carbono 1020. Outra pecinha que agora, na verdade, são duas peças diferentes, dois itens diferentes, né? O item 19 e o item 20, os dois itens foram representados em cortes, mas se você já está fazendo bem os desenhos, já está fazendo bem as atividades, eu tenho certeza que você olhou esse projeto e já consegue imaginar esse modelo, como é que ele é aí na prática, tá bom? Tem aqui uma simbologia de diâmetro, uma indicação do diâmetro, uma indicação de tolerância, tá bom? Uma indicação de diâmetro externo, como vocês podem ver. Indicação de estado de acabamento, o corte propriamente dito e todos os detalhamentos de cada parte, olha, dos cantinhos do estado de acabamento, das tolerâncias dimensionais, também desse espaçador. Senhores, aqui eu tenho mais uma pecinha para mostrar para vocês, uma roda de giro de um truque. Tá bem, gente? Essa roda de giro também, olha, os traços da extremidade foram enegrecidos, o que eu expliquei para vocês, a setinha apontando para o lado em que o corte vai ser realizado, as informações de medida. Então percebam que um projeto que antes poderia parecer complicado pra gente na primeira vez que eu mostrei, quando eu chamei vocês na live, que vocês vieram me acompanhar, que eu apresentei um projeto que não é tão complicado, é verdade, mas que agora começa a clarear. E é o que eu sempre falo, a leitura e a interpretação de um projeto é igual a um programa computacional. Se eu entrego para você um arquivo PDF e você tenta abrir o seu computador ali sem o programa Adobe Reader, o seu computador ele não vai conseguir ler. Se eu entrego para você um projeto mecânico e você não tem as ferramentas corretas para poder realizar essa leitura e interpretação, você não vai conseguir ler esse projeto mecânico. Minha estratégia é, aula por aula, entregar uma ferramenta para vocês, para que no final vocês fiquem com uma caixa de ferramentas repletas das melhores ferramentas possíveis para vocês fazerem a leitura e a interpretação de qualquer projeto. E um projeto agora como esse fica muito mais claro de vocês interpretarem com certeza. Essa peça aqui eu trago para vocês os diâmetros, as informações de medidas, o diâmetro interno dela, o material dessa roda aqui. Se a gente olhar aqui na ordem de serviço, está indicando para mim que o material é 42, cromo molibdênio. Tá bom? Então, assim, é uma liga de aço carbono com alguns elementos químicos. É um material temperado e revenido, tá bem? Esse material, essa roda aqui, ela pesa aproximadamente 500 quilos. O projetista, para facilitar, ele colocou aqui ó, o diâmetro, colocou a indicação de tolerância pela norma ISO e já colocou os afastamentos superiores e o afastamento inferior para ajudar a pessoa que vai estar fazendo. É muito legal, gente. Olha só, se vocês caírem na função de projetista, de desenhista mecânico, de técnico de planejamento de serviço, é legal que vocês tenham essa preocupação também de ajudar o teu companheiro. Se você colocar um sistema de tolerância dimensional, por que não colocar uma tabelinha como essa aqui também, ó, indicando o sistema de tolerância para ajudar o teu companheiro, o teu amigo que está na área operacional. Essa outra pecinha aqui também, eu já apresentei ela em outros momentos para vocês, olha só, o corte, a setinha apontando o corte, a linha de traço, ponto, a gente poderia, assim, o projetista, ele poderia ter feito aqui, ó, um escalamento melhor dessa linha traço, ponto, um afastamento melhor para ela ficar mais bonitinha, a representação dela em cortes, as informações de medida com as suas tolerâncias dimensionais, com os seus graus de estado de acabamento de superfície dessas partes, com as suas tolerâncias geométricas de fabricação, a nomenclatura do corte, ou seja, N informações aqui para a fabricação dessa peça, tá? Essa outra peça aqui foi uma peça que eu trouxe para vocês na live também, né? Eu falei bastante dessa peça, brinquei um bocado com ela também aqui. Isso aqui trata-se de um tambor de tracionamento de um transportador de correia. Ele tem um revestimento na carcaça dele. Acompanha comigo aqui na tela, né? Ele tem um revestimento aqui, ó. Esse revestimento que é colocado aqui é para poder criar um atrito, para poder dar o tracionamento, né? Então, assim, aqui eu mostro um detalhamento desse revestimento. Pessoal, mas eu não sei o que é detalhamento, eu não vi isso ainda. A gente vai ver ao longo das nossas aulas. Obviamente, quando eu trago um projeto, ele vem com todas as informações, coisas que eu nem apresentei para vocês ainda, né? Aqui eu tenho um eixo que passa de ponta a ponta dessa peça, esse eixo é mostrado aqui embaixo, sendo rompido com todas as suas informações, com as seções, com o rasgo de chaveta, são informações que eu ainda não mostrei, é verdade.
com essa peça sofrendo uma ruptura aqui nessa parte, olha só, o eixo, ele sofre uma ruptura com os mancais de apoio desse eixo, tá bem? Aqui seria a vista frontal desse tambor, aqui seria a vista lateral desse tambor. Então assim, cada item que está montado nesse conjunto mecânico, se vocês olharem com calma, já não é um projeto tão complicado mais a gente fazer a leitura e interpretação. E vou falar mais, ainda vai facilitar muito mais com o que eu vou explicar para vocês ainda. Tá bem? Então é desse projeto aqui que eu tô falando, basicamente. Meus queridos, para finalizar a aula de hoje, eu vou trazer para vocês aqui uma indicação, tá no nosso ambiente virtual. Clica ali para puxar aquela atividade, para vocês baixarem aquela atividade, tá bom? Tá lá no nosso ambiente virtual. Para vocês executarem o corte, o desenvolvimento da perspectiva isométrica dessa peça, dá para fazer numa folha A4, se vocês botarem ela bem lá em cima. Lembra da regrinha da altura da peça multiplicada por 2,5 para vocês afastarem da margem, né? Fez a perspectiva isométrica, a parte mais complicadinha vai ser essa elipse aqui, ela não é complicada de fazer. Façam a vista frontal, plano de corte, olha, você vai ver o plano de corte na vista frontal, quem vai ser executado em corte é a vista superior. E olha só, professor, vai demorar muito a fazer a perspectiva isométrica. Não tem problema não, galera. A ideia aqui é vocês praticarem o conhecimento. Se você se sentir mais confortável em fazer de forma mais rápida, pode pegar também a folhinha reticulada, voltar lá nas aulas que eu falo sobre folha reticulada, folha quadriculada. Lá na aula 2 do módulo 2 você pode conseguir essa folha de novo. Baixa a folhinha quadriculada lá e faz a mão livre mesmo. A ideia aqui é vocês praticarem o corte. O que eu quero mesmo é ver vocês executando o corte ali na atividade prática, tá bom? Façam essa atividade para mim, façam as vistas, cotem ela direitinho. Na dúvida, me chama aqui no privado, me chama no WhatsApp, nas ferramentas de comunicação que a gente tem na própria plataforma para falar comigo. Qualquer coisa eu vou dar esse suporte para vocês. Meus queridos, finalizamos mais uma aula. Olha só, é muito importante que vocês peguem lá no nosso ambiente virtual as atividades que eu coloquei lá para vocês executarem. Dou um trabalho para montar aquilo ali. Galera, para valer a pena o investimento, para vocês continuarem aprendendo, para vocês continuarem me acompanhando aqui, deixei bastante exercício lá. Peguem aqueles exercícios, executem eles. Na dúvida, me chama no privado, me chama lá na plataforma que a gente vai conversar e eu vou tirar qualquer dúvida que pode ficar para trás. Um grande abraço e até a próxima aula.